Oi, gente, bom dia para quem está entrando. Boa quarta-feira. Bom dia, Vitor. Vocês já estão com café aí? Eu tô com o meu. Oi, Vinícius, bom dia. Gente, voz, áudio, imagem, tá tudo ok? Bom dia, Davi, Isabelle, bom dia. Bom dia, João Vitor. Hashtag sono. Hashtag sono. Ótimo, tudo ok. Olha, feedback das redações da semana, né? Das que eu corrigi até ontem e das que foram enviadas quinta e sexta, né? No caso, Piuí e Arcos. A gente continua num processo de evolução muito bom. Um processo. Davi, tô sem café, que tristeza. Davi, dá tempo de providenciar um, viu? Dá tempo, ó. Busca o seu lá. Que ainda dá tempo. Bom, olha só, gente. Continua ainda no processo de, nossa, puta que pariu, que empolgação, que redação da hora. Caralho, esse menino zerou o troço, agora a redação dele tá, tipo, quase 900. A gente continua nesse processo, tá? Vocês ainda, alguns continuam no processo, tipo, Gleice, essa nota tá certa? Tem certeza? E tem uns que eu estou ou mandando um recadinho no e-mail, ou eu estou chamando no privado, no WhatsApp, pra gente poder bater um papinho sobre alguns trechos, algumas partes específicas do seu texto. Bom dia, Núbia. Tudo bem? Também está com sono? Por que eu tô chamando, gente? Eu estou chamando pra gente poder pegar esses detalhezinhos bem pequenininhos que não estão deixando a nota evoluir em alguns critérios, e são os critérios que eu julgo serem critérios simples de você conseguir fechar os seus pontos. E aí, nesses critérios simples, a gente tem que manter os 200 pontos. Nós não temos opção de chegar no 160. Bom dia, Neile. Vinícius, não creio que fechou o C4. Sim, Vinícius. Mas aí, olha só, gente. O C4, o C5, o C2 e o C1 também, tudo bom, meninos e meninas, são critérios que eu considero critérios básicos, simplérrimos. Então, assim, quem fechou o C4, a partir de hoje, não tem direito de vacilar no C4 mais, entendeu? É aquela quantidade de conectivos pra cima, é analisar se tá usando locução verbal desnecessária, é analisar se tá colocando gerúndio desnecessário dentro do texto, analisar parágrafos, analisar se tem ou não indício de oralidade ali dentro, analisar se está cometendo repetições desnecessárias, porque tem a repetição que é obrigatória em alguns temas, por exemplo, fake news. A gente consegue pensar a princípio no sinônimo para fake news que seja notícias falsas, só que dependendo da constância que a gente trabalha esse tema dentro do texto, ou você vai ficar mudando ali entre notícias falsas, fake news, tá? Então, a gente não consegue encontrar tantos sinônimos. E aí, quando você não tem uma imensidão de sinônimos para aquele termo, aí você é obrigado a trabalhar com aquele termo em específico, tá? Hoje nós vamos fechar, né, a saga dos critérios que dá pra gente poder trabalhar sem quadro, trabalhar conversando. E aí, a partir da próxima aula, a gente já volta pro bom e velho quadro, porque nós vamos começar a entrar na estrutura do critério 1, que trabalha com a questão gramatical, tá? E aí, quando a gente fala de gramática, a gente precisa ir pro quadro, porque, tipo, você tem que ver aquilo ali na hora. Não dá pra ser um bate-papo, vocês fazem anotação, depois a gente entra no site, pega no site o que tem pra poder falar, ou eu mando algumas coisas a mais no grupo, tá? Quero ressaltar também, gente, que o material que a Madá tá elaborando pra vocês, ele tá muito bom, viu? É um material que é revisado antes de ser lançado, como todo material que a gente trabalha e entrega pra vocês é revisado, tá?
Utilizem desse material, principalmente o material do último eixo que vocês estão produzindo, que é o eixo econômico. E que nós podemos observar que é o eixo onde, tipo, quase a galera inteira ficou com uma puta dificuldade de desenvolver ou simplesmente decidiu não produzir. Madá, bom diazinho, tá? O que eu quero falar com vocês também em relação a esse eixo? Eu não quero que vocês fiquem sequer um final de semana sem produzir a redação, tá? Vocês não podem ficar sem produzir. Principalmente quem entrou no ritmo de crescimento agora. Escrever é treino. Se você interrompe o seu treino, se você interrompe o seu processo criativo, você vai ter dificuldades depois de voltar àquele ponto em que você parou. Porque vocês, né, ainda estão aprendendo, tanto que vocês podem conversar com quem já fez o cursinho ano passado. Quando a gente dá aquela pausa das férias, né? Dezembro, janeiro, ele acaba. Vamos pegar dezembro, janeiro, porque até dezembro ainda tem os vestibulares. Pra gente voltar só em fevereiro, que você dá essa pausa. Essa pausa, ela, entre aspas, é prejudicial para a escrita, porque quando você volta ali em fevereiro a produzir novamente, você tem uma queda na produção e, consequentemente, você tem uma queda na sua nota, tá? Então, se você não conseguiu desenvolver o tema da semana, faz o seguinte: pega aquela primeira redação sua que não deu certo, que você não reescreveu ainda, reescreve essa redação, pega um outro tema, tá? Só não deixa de produzir. Eu preciso que vocês mantenham a entrega das redações todas as semanas, porque no momento em que nós estamos, uma semana sem produzir é muito difícil e é muito prejudicial para vocês, ok? Então vamos lá? Olha só, o tema, né, da semana foi para vocês falarem sobre as ações afirmativas e a transferência de renda no país, tá? Ou seja, um tema que provavelmente o capiroto deve ter encostado o rabo na hora de elaborar. Assim como todos os temas que são do eixo econômico, né? Acho que vocês perceberam que é um eixo que é um pouco mais difícil de ser trabalhado, tá? Bom dia, Madá. Beijinho pra você. Oi, Letícia, entrou agora também. Gente, vocês estão com sono, hein? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários agora. Eu já estava me esquecendo, ainda bem que a Madame me mandou um bom dia de alerta aqui. Eu vou desativar e a cada tópico que eu falar, eu vou abrir novamente para vocês me dizerem se ficou compreendido ou se vocês querem que eu volte a explicação com outros termos, tá? O que nós vamos falar aqui hoje é um pouquinho complicado, nós vamos tocar lá na esfera do tema que já é um negócio complicado e eu vou ensinar vocês a fracionarem esses pedacinhos dos temas, ignorando os textos de apoio, para poder trabalhar apenas com o repertório que vocês já trazem, que é um repertório rico, tá? Beleza? Então eu vou desativar e eu terminando por etapas eu ativo novamente, tá? Aproveitar aqui que eu também esqueci de tirar todos os sinais de comunicação. Bom, então é o seguinte, o tema da semana, né, dentro desse eixo econômico, é para vocês falarem a respeito das ações afirmativas e a transferência de renda no país. Se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês observem dentro da redação: o sinal de interrogação, tá? Salvo engano, é o segundo tema que vocês trabalham, que tem uma pergunta, que tem uma retórica, que te obriga a se posicionar. Esse tema, ele te dá uma brecha
de que caso você acredite que ações afirmativas e transferências de verba não é um processo legal para o país, que você disserte a respeito disso, mas que disserte com consciência, porque os seus argumentos precisam ser de peso e precisam ser argumentos que sustentem a sua tese, ok? Então, o que eu faço? Eu posso dar, uma leve ignorada na minha interrogação a partir do momento que eu decido se aquele tema, né, aquela problematização, ela é interessante, e aí eu consigo já me posicionar para eu dar o meu ponto de vista. Só que para eu me posicionar, eu preciso entender o que o meu tema quer de mim, eu preciso saber o que é. E para isso, eu bolei um esqueminha para vocês, mas não fiquei muito satisfeita com o esqueminha, porque eu quero que ele fique o mais didático possível para vocês. Esse esquema é um esquema de vida. O que eu fiz, tá? Eu peguei o jeito, a maneira que eu pego os temas de redação e tento destrunchar aquilo ali para poder produzir uma redação, mesmo eu não tendo me preparado, mesmo eu não tendo estudado, para eu poder trabalhar só com o meu conhecimento de mundo, só com o meu repertório sociocultural e com um negócio muito, muito, muito importante que eu falo com vocês desde a primeira aula: intertextualidade, tá? Então é nesse momento que a intertextualidade também vai agir. Ela vai agir não só nas questões dissertativas de linguagem, nas questões de múltipla escolha dissertativas de linguagens, como ela vai agir também nas outras disciplinas da sua prova e vai refletir lá na sua redação. Por isso, gente, que assim, é muito, muito importante que vocês deem atenção para todas as disciplinas, que vocês deem atenção para todas as matérias, sabe? E aí eu vou fazer o meu jabazinho aqui de novo para história e para literatura. Por quê? Eu já falei para vocês, história e literatura andam de mãos dadas. As duas andam casadinhas. As duas formam um lindo casal. O casal maravilhoso, um casal sensato, um casal exemplar. E quando você parte tanto para a história quanto para a literatura, temas complexos como esse são temas mais tranquilos de você escrever. Quando você tem uma certa dificuldade de encontrar uma área do conhecimento, um repertório sociocultural, da mesma forma que vocês podem ir para as músicas militantes. E aí a Madá tá dando uma opção de música militante para você toda semana. Toda semana a gente tem. E aí, igual ela falou, a gente tem os cantores, né? As bandas padrões aí que trabalham com isso. Então, Racionais, eu já falei pra vocês, Racionais dá pra utilizar muito. A gente tem Projota, a gente tem o Rapa, né? A gente tem Gabriel Pensador, a gente tem Cazuza, Legião Urbana, algumas letras de músicas do Capital Inicial. Então, são bandas, são letras de músicas que vocês podem estar utilizando sempre na redação. É um repertório sociocultural. Para você tirar uma nota boa, você não tem que impressionar o seu corretor mostrando para ele que você tem um domínio enorme de filosofia e sociologia. Porque, filosofia e sociologia, às vezes é um trem muito difícil, sabe? E, aí que você fica, puta merda, como que eu vou desenvolver esse negócio aqui dentro? Porque talvez não seja algo que você consiga desenhar ou buscar um reflexo no seu convívio, no seu dia a dia. Só que quando nós falamos de história, nós estamos falando da história do Brasil, nós estamos falando de um negócio que a gente vivencia. E é aquela citação, aquele pensamento: uma nação, um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir novamente todos os problemas. E é o que a gente vivencia. O brasileiro não conhece a sua história. A gente vai vivenciar isso. Olha para vocês verem o Ricardo, quando ele está dando aula, ou quando ele está, intrometendo na aula de alguém, porque a gente sabe que o Ricardo gosta de interromper. Ele tá o tempo inteiro falando o quão o Brasil é atrasado em todas as questões de políticas públicas, em todos os sentidos que nós precisamos melhorar, que a gente tem esse retrocesso, principalmente um retrocesso econômico, porque nós somos colônia.
E o Brasil carrega o pensamento colonial. Então, assim, tipo, eu sei que, né, a gente fica assim, tipo, o Ricardo, o tempo inteiro, mas, cara, quando ele traz, né, aquela fala de que, olha, nós somos um país colonial, por que o Brasil age desse jeito? Porque o Brasil, ele foi criado num processo de colônia. O que ele tá tentando te dizer? Tipo, cara, nós somos um país afundado, um país arrasado, porque a gente ainda é escravo de Portugal, a gente ainda é escravo dos Estados Unidos, mesmo não sendo colonizado pelos Estados Unidos. Nós somos escravos de todas as outras nações que pisaram no nosso território, e sendo escravos de todas essas nações que pisaram no território, a gente ainda se tornou escravo das fake news, a gente ainda se tornou escravo de um processo de corrupção, nós nos tornamos escravos do processo de desigualdade. Se a gente pegar a história para poder analisar, sempre teve isso, ó, essa camada desigual, sabe? E outro pensamento que eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês. Quando a gente fala de ações afirmativas, nós não estamos falando de um projeto da esquerda para alienar pessoas, para poder dar o pão ao invés de ensinar a pessoa a ir lá, trabalhar na terra, plantar o trigo, colher o trigo e tananã, 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 e chegar no pão. Não é isso, tá? Nós estamos falando de ações corretivas, nós estamos falando de ações para poder amenizar a diferença social que o Brasil vive hoje devido ao, olha o link lá na fala do Ricardo, ao processo de colonização, devido ao processo histórico do Brasil, de construção da nação, de desenvolvimento do seu território, devido ao processo lá de quando a família real veio fugindo, né? Porque, tipo, caçaram encrenca lá na Europa, depois, ó, vazaram e deixaram o povo lá em Portugal pra, ó, você se fufu aí sozinho que nós temos pra onde ir. E aí fugiram, vieram aqui pro Brasil. Aí a família real vem, a família real chega. Aí o que acontece? Tipo, vaza dessa casa aí, porque, ó, tem gente importante chegando aí. E, tipo, cata seus bagulhos. Se não der pra catar seus bagulhos, vaza pra rua e tal. E foi tirando as pessoas das suas residências pra que a família real e toda a corte que chegou ali pudesse ser instalada e tal. Vamos mudando os costumes, e vai, né, fazendo toda aquela mudança, introduzindo novos costumes. E aí o que acontece com essas pessoas? Tipo, puta que pariu, não tem pra onde ir. Aí vai, caça um lugar e mora. Período da escravidão, né, a princesa Isabel, boazinha, foi lá, assinou a carta e tal, beleza. Ó, vocês tudo tá liberado, tá? Vocês não são escravos mais a partir de hoje. Pode cada um caçar seu rumo, pega suas coisas, seus bens. Que bens? Que, né? E cada um no seu canto. Tipo, mas pra onde? Vai pra onde? Igual aquela figurinha, né? Que tem aquele menininho baixinho, tipo, vai pra onde? Pra onde? Pra onde que os escravos foram? Onde que eles iam morar? Iam viver de quê? O que eles iam comer? E aí, tipo, como se já não bastasse toda aquela situação que eles viveram do tráfico, né? Vindo da Europa, de serem vendidos, às vezes alguns serem prisioneiros de guerra, eram entregues, e teve toda aquela situação que eles viviam dentro dos navios negreiros. A gente tem um poema do no terceira fase do romantismo que, tipo, dá pra gente arrepiar na pele, né? Quando a gente lê o que acontecia naquele negócio do tráfico. Porque, assim, desde o final da terceira fase lá do romantismo, que já, né, se começaram os rumores, tipo, os outros países, eles estão falando da abolição da escravatura. Vamos abolir? Porque o Brasil tem disso, vocês já repararam, né? Tipo, nossa, estão fazendo lá fora, vamos trazer aqui pra dentro.
Só que ninguém pensa se o país está preparado, se o país tem estrutura, se o país está organizado por isso. É tipo assim, aquelas pessoas que têm as ideias, colocam as ideias em prática, mas não faz nenhum planejamento, não pensa o que vai acontecer. E quando houve a abolição da escravatura, né, tipo, o Gleison, então, você tá falando que eles tinham que, na hora de liberar os escravos, dar um pedacinho de terra para cada um, dar um cantinho para cada um, ou senão pegar um navio e colocar todos eles e levar pra África de novo. Não é isso, gente. Só que ninguém colocou na balança o peso que seria quando houvesse a abolição e todos aqueles pretos... a gente não pode usar a palavra negro, tá? Tem um conceito básico por aí, mas isso aí é outra pauta que a gente vê depois. Então é preto mesmo. Quando pegaram todos aqueles pretos, tipo, liberou. Vocês podem ir, vocês estão livres, façam o que vocês quiserem da vida de vocês. Tanto que muitos não foram, muitos ficaram ali nas propriedades, né, dos grandes fazendeiros, dos senhorzinhos. Tipo, beleza, nós vamos ficar aqui a troco de comida, a gente vai continuar trabalhando pra vocês, tipo, da mesma intensidade, porque a gente não tem pra onde ir, a gente não tem o que comer. Eles ficaram ali, porque não tinha lugar pra onde eles irem. Da mesma forma, se a gente for pensar no processo de industrialização de São Paulo, lá no final, agora eu já tô caminhando pra onde? Modernismo, tá? Terceira fase do modernismo. Eu vou abrir aqui só pra mim saber se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, porque isso é muito importante. Tá tudo ok, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Eu ainda não falei o que são ações afirmativas, mas eu vou chegar no ponto, tá? Eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio para vocês entenderem onde que a literatura tá trepada na história, onde a história tá trepada na literatura. As duas estão assim, ó, o tempo inteiro. Tá tranquilo? Posso prosseguir com o raciocínio? Beleza, então eu vou prosseguir, tá? Aí agora nós vamos caminhar para modernismo, terceira fase. Essas fases de períodos literários que eu estou falando com vocês são os períodos que a gente pode conseguir textos e obras para poder encaixar na redação. Mas eu considero o seguinte, gente, tirando os temas que são ligados à questão indígena, que pra mim ela tanto pode ser trabalhada com o romantismo, a primeira fase do romantismo, que é a fase indianista, e a valorização do herói, como e na indianista a gente tem a valorização do nacional também. Então essa primeira fase romantista, ela pode ser trabalhada diretamente com a questão do índio, como também a gente pode pegar lá no modernismo, quando a gente vem com a obra Macunaíma, tá? Macunaíma é uma obra excelente. Anote isso daí, se você tiver como anotar. A obra Macunaíma, tá? O Macunaíma, quando o Mário fez o livro, ele quis resgatar essa questão da valorização do nacional e dos ideais brasileiros e trabalhar com a presença do herói. Só que o que ele faz na obra? Ele simplesmente coloca o herói e o brasileiro como ele realmente é. Então ele põe a questão da corrupção, ele põe em pauta a questão do jeitinho brasileiro, ele põe em pauta a questão da preguiça, e ele fala que todos os jeitos, os gestos, os trejeitos, falas e andados do brasileiro são enraizados, são coloniais, são culturais, são paradigmas culturais que o brasileiro carrega em si, tá? Então, esse trechinho, paradigmas culturais, isso é tipo uma causa, um argumento, uma tese que dá para você abordar quase que em todos os textos, tá? Seria algo coringa aí para você. E aí, quando a gente vai lá pro modernismo, né, que a gente começa a falar de Raquel de Queiroz, que a gente começa a falar das obras literárias que trabalham diretamente com a geração de 30, que trabalha diretamente com o processo da maior e pior seca, dizem, que o Nordeste já teve, né? E aí a gente tem Vidas Secas,
A gente tem lá a história do Fabiano, né? Com a esposa dele, os filhos, o papagaio e a cachorrinha baleia, que o livro ele mostra pra nós que o Fabiano era um cara muito rude, um cara muito grosso, muito estúpido, com a esposa e com os filhos, e ele mata o papagaio porque não tinha o que comer. E em um dado momento eles estão andando ali pelo sertão e um dos filhos senta e simplesmente fala: papai, não dou conta mais de andar. E tipo, ele fala: foda-se, ou você levanta e anda, ou eu te mato, ou você fica aí e os urubus te comem. Eu não vou te carregar. Sua obrigação moral é andar. Você tem pernas, você. Então, que você ande. E aí assim, vai tipo, a esposa dele senta e fala: beleza, então vai eu e os outros, e os seus 2 filhos, nós seremos comidos pelos urubus, pelos abutres, vivos ainda, porque eles também estão sem comer há dias. Nós estamos imóveis aqui no chão, provavelmente estamos com um cheirinho não muito agradável, por causa do calor e tal, que a gente não tá tomando banho. E nós seremos comidos. Eu vou ser comida junto com seus filhos. Você quer que eu faça o quê? E aí, nesse momento, o Fabiano vai, ele para, pensa, tipo, acho que eu sou o pior homem do mundo, o pior homem da face, porque eu fui egoísta em querer ter 2 filhos, sabendo que a gente vive num momento que não dá pra sustentar. E, tipo, ele olha pro filho dele já, assim, muito raquítico, muito esquelético, magro, queimado do sol, e os pés, assim, grossos, sabe? Aquele pé grosso ali, de tanto andar, caminhar descalço, mas ao mesmo tempo, na sola do pé dos filhos, ele conseguia ver o retrato de como o chão do sertão estava naquele momento. Aquele chão todo trincado, rachado, de quando chove, e aí o sol, carrasco, começa a secar toda aquela lama, começa a secar aquela terra, e aí aquela camada fina de terra que tem ali por cima com o restinho de água, a gente tem a impressão que ela dá uma enrugada e fica as pontinhas todas pra cima, assim, os pés dos filhos do Fabiano, da esposa do Fabiano e do próprio Fabiano se encontrava como tal o chão do sertão. Então, quando a gente consegue pensar nos pés desta família, a gente consegue entender qual que era o sofrimento que o nordestino vivia naquele momento. Porque foi a pior seca da história. E sendo a pior seca da história, a gente viveu um processo que nós estudamos a fundo lá na geografia. Olha o outro repertório sociocultural, olha a intertextualidade agindo. Vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo visualizar isso que eu estou dizendo? Aí a gente começa a viver o processo de migração. Começam as migrações dentro do Brasil. E aí, tipo, esse pessoal do Nordeste, ele faz o quê? Vem para São Paulo. Por que eles vêm para São Paulo? São Paulo estava vivendo o seu estopim da industrialização. São Paulo estava se industrializando, São Paulo estava crescendo. E aí o que as pessoas pensaram? Opa, se São Paulo está crescendo, nós temos chances de crescer indo para São Paulo. O que a maioria das pessoas fazem? Vão, quando, tipo, escolher uma faculdade, quer fazer o quê? Vou para São Paulo. Quem quer trabalhar com cinema? São Paulo. Quem quer trabalhar com áreas que não são valorizadas no interior? São Paulo, Onde se encontra os vestibulares de faculdades mais concorridos? São Paulo. Então, São Paulo era e ainda é um grande polo industrial. E aí, o que esse pessoal fez? São Paulo. Só que eles foram para São Paulo como? Sem dinheiro, sem condições, sem moradia, porque eram pessoas que já não tinham como trabalhar lá no Nordeste, Tipo, lá na cabecinha do país onde eles estavam, eles saíram de lá da cabeça do país e desceu aqui para o Sudeste, veio para São Paulo, porque todo mundo sabia que São Paulo estava se tornando o grande polo industrial que ele é hoje. Tanto que São Paulo, falo por uma realidade que nós estamos vivendo aqui em Formiga, E aí nós já vamos traçar o rumo pro hoje, tá? O que acontece? São Paulo está fechado
todos os polos, né, as indústrias de São Paulo não podem trabalhar devido ao coronavírus que a gente tem agora, né, a Covid-19, tá tudo fechado, não tem como trabalhar. E aqui em Formiga, uma das coisas que mantém a cidade são as fábricas de costura. Então, o que nós vivemos aqui nas 2 últimas semanas e que tem gerado aí o terrorzinho de algumas casas. Algumas fábricas, elas já fecharam, né? Já assumiram que não dão conta de voltar a trabalhar quando essa crise sanitária passar. Então, elas não dão conta de trabalhar, porque ficaram muito tempo paradas, então não tem o capital necessário para poder voltar. Então, o que elas fizeram? Já encerraram suas atividades, já fecharam a empresa e demitiram os funcionários para trabalhar com aquilo que tem e o que vai entrar ainda para poder fazer o pagamento de todas as questões trabalhistas que a lei exige. E algumas outras fábricas, elas entraram naquele processo que o governo abriu para poder beneficiar o empresário, que seria, eles têm o direito de afastar os funcionários por 60 dias. E aí, o que acontece? Essa galera vai receber como se fosse um auxílio, um seguro-desemprego. Eles vão ficar no auxílio do governo. Esse auxílio do governo é referente à quantidade que tem na carteira da pessoa. Qual que é a realidade que nós vivemos aqui? Eu tô falando de algo que eu sei porque é algo da minha cidade aqui que nós vivenciamos. Então, eu posso dizer com propriedade, tá? O que a gente vê aqui? O que acontece? A maioria dos costureiros, eles recebem mais de um salário. Alguns conseguem receber até 2 salários mínimos. Porém, a carteira de trabalho deles é assinada com um salário mínimo. Então, quando a gente vive uma crise como essa, né, que a gente não esperava, a maioria das pessoas não estão preparadas para ter uma baixa tão grande assim no seu padrão de vida. Porque é óbvio, né, tem gente que fala, mas você vive com o que você ganha. Você vive com o que você ganha, mas algumas dívidas são feitas justamente relacionadas com o que você ganha, né? Então, para quem recebia 2 salários, de março para abril, né? Ali no mês de abril, no mês de maio, de uma hora para outra você receber um salário mínimo, olha, a gente tem uma queda muito grande. Mas ainda assim, receber um salário mínimo é melhor do que você ser mandado embora e não receber nada. Por que eles puderam afastar esses funcionários? Porque foi uma ação, tá, financeira, uma transição financeira que o governo fez para as pessoas que pagam impostos todos os dias. Essa transferência de valores, os R$600 que as pessoas, né, que têm o MEI, as pessoas que não têm carteira assinada, as mães solos receberão, não é tipo o governo, nosso governo é tão bonzinho, né? Os nossos políticos, eles são caridosos, eles entendem que a população vai passar fome, tocou o coraçãozinho deles e eles vão dar R$600 para a população. Não, esses R$600 é o estorno, é o reflexo dos altos impostos que nós pagamos todos os dias, tá? Então, isso é um meio de transferência de renda. Olha que legal, nós estamos analisando o tema de trás para frente, tá? Então, vamos pegar o tema, e aí, quando a gente fala ações afirmativas e transferência de renda. Antes da gente entender o que a ação afirmativa tem a ver com transferência, e eu já estou caminhando vocês para entender isso, e eu vou abrir daqui a pouco para saber se vocês conseguiram entender o ponto que eu quero chegar, tá? Vamos pegar de trás para frente, vamos pegar o ponto mais fácil, vamos pegar a palavra transferência. O que é transferir? Transferir, eu consigo tirar os sinônimos. Entrega. Não é a mesma coisa? Transferir não é entregar? Transferir não é levar? Eu posso dizer que transferir está ligado ao verbo dar, não é? Você está transferindo conhecimento. Você está dando conhecimento. Então, eu posso falar que todas as vezes que você quer dar algo para alguém, e aí você dá o que você quiser, você está fazendo o quê?
transferência. Então, o que são essas transferências de renda? As transferências de renda são nada mais, nada menos que os projetos sociais que o Brasil tem para ajudar as famílias que não têm condição de ascender economicamente. Porque quando nós falamos de economia, nós falamos da piramidezinha lá das classes, né? Das pessoas que são microempreendedores, dos empreendedores, a gente tem os empresários, os grandes donos de empresa, e aí a gente tá falando desde aquela pessoa, né, que trabalha com vendas de alimentos lá da sua casa. Então, hoje a gente tem as pessoas que vendem bolo nos potes, as pessoas que fazem docinhos, nós temos as pessoas que trabalham com venda de produtos e alimentos fits. Bianca, te dedico, né? Então, tipo, a Bianca lá, ela é o quê? Ela é uma empreendedora. Ela faz parte dessa pirâmide econômica. Nós estamos falando desse grupinho de pessoas, mas nós também estamos falando do grupo de pessoas que não conseguem ascender economicamente, que são as pessoas que, por mais elas tentem procurar bons empregos, tentem se especializar, tentem ingressar no ramo de trabalho, né, de uma maneira melhor e mais produtiva, elas não conseguem. Nós estamos falando das pessoas que hoje são alvo dos projetos do governo, como Bolsa Família. E nós estamos falando também das pessoas microempreendedoras que hoje, com essa questão do coronavírus, são pessoas que vão depender da transferência de renda do governo, que seriam os R$600, ok? Gente, alguma dúvida? Até então tá tranquilo? Entenderam o que é essa tal transferência de renda? Então, essa transferência de renda, ela está ligada aos programas governamentais, tá? Que são feitos para poder ajudar as pessoas que não conseguiram, que não conseguem manter a sua subsistência, não conseguem sobreviver, tá? Apenas com o salário que elas recebem. Por quê? Tipo, Isabelle, tive extrema dificuldade nesse tema. Isabelle, tipo, não só você, tá? Eu acredito que várias pessoas estão. Miguel, transferência é igual trabalho social? Miguel, não acho muito bacana você usar essa questão do trabalho social, porque olha só, de novo eu vou usar o exemplo daqui de Formiga, da minha vivência. O que eu quero que vocês entendam com esse exercício que eu estou fazendo aqui, de usar exemplificação do que está acontecendo ao meu redor. Todas as vezes que vocês pegam a visão mais próxima, né? Vocês pegam ali, tipo, o que tá na sua frente, o que tá acontecendo ali com você naquele momento, para você compreender o tema, colocar ele em prática, produzir, conseguir pensar em argumentos, é mais fácil, é mais prático, porque é algo que tá do seu lado. O seu campo de visão, ele é melhor quando está próximo do que quando está longo. Então, para você pensar em ações afirmativas, transferência de renda, você não precisa pensar na situação das pessoas em São Paulo. Você precisa pensar na situação das pessoas que estão ao seu lado, tá? E aí, pegando essa pergunta do Miguel aqui, se transferência de renda é igual ao trabalho social. Não acho legal você usar esse sinônimo, essa comparação, porque o que é trabalho social? É todo trabalho que você faz para poder ajudar as pessoas que não têm condição. Então aqui o grupo EJC de Formiga, eles já conseguiram distribuir na cidade aproximadamente umas 60 ou 62 cestas básicas, somente com trabalho social, somente com a ajuda de outras pessoas. Então o que eles fizeram? Eles foram em busca de pessoas que não estão cadastradas nos programas de assistência social do governo. Então você vai fazer o seguinte, Miguel, você vai trocar a palavrinha trabalho social por assistência social, tá? Porque nessa assistência social, sim, aí em alguns casos nós temos as transferências de renda. E eu vou mandar para vocês, porque vocês precisam saber disso, quais são os programas governamentais que nós temos hoje, além do Bolsa Família, que trabalham com essa transferência de renda, tá? Porque na nossa região,
Café tá gelado, mas é só pra dar uma olhadinha na garganta. Na nossa região, a gente enxerga mais a questão do Bolsa Família, tá? Então, a palavra que você vai usar, Miguel, não é trabalho social, e sim assistência social, ações sociais, ação social e assistência social vinda do governo. Porque quando nós falamos de trabalho social, nós temos um âmbito muito grande. Aí temos que tomar cuidado. Inclusive, alguns presos, né, alguns menores, infratores, ou pessoas que cometem crimes mais pequenos, elas, como parte da pena, elas precisam cumprir trabalhos sociais. O que seriam esses trabalhos sociais? Limpar uma praça, ajudar numa escola, um trabalho voluntário. Então é preciso tomar cuidado com esse termo, ok? Madalena, também tive certa dificuldade com esse tema. O eixo econômico para mim é o pior. Sim, ele é muito complexo, ele é muito difícil, porque quando a gente fala em economia, a gente pensa só naquela parte do giro capital que está acontecendo ali, bolsas de valores, grandes empresários. Só que na economia a gente tem que pensar também que nós temos os microempreendedores, nós temos as pessoas que matam o leão por dia para sobreviver com um salário mínimo, porque um salário mínimo, gente, é pouco. Salário mínimo, salvo engano, acho que é 1.090, 1.094. E aí você pega uma família de 4 pessoas que tem que pagar aluguel, água, luz e os altos preços dos valores, porque o brasileiro ele é filha da puta. Em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, uma caixinha de leite que antes era 2 e pouco, tem lugar aqui em Formiga que tá cobrando R$4. E aí você pensa numa criança que toma, 4 caixas de leite por semana, multiplica isso por... Velho, puta que pariu. R$600 ainda, que é a transferência de renda que o governo fará nesse momento, é pouco, porque você tem aluguel, luz, água, né? Tem algumas famílias que, a paredinha tá ali pra rebocar, mas o iPhone e a internet tá em dia. Ok? Vamos ver aqui. Peraí que subiu um cadinho. Eu acho que eu perdi alguns. Sai, caralho. Meu Deus. Tá, o Miguel da transferência de renda. Isabelle, minha redação não tem nem pé nem cabeça. Isabelle, você vai tentar trabalhar nessa redação agora, depois dessa aula que a gente tiver. Se não der conta, você manda essa redação sem pé nem cabeça do mesmo jeito, aí você coloca lá na observação pra mim no e-mail. Glaze, o meu texto é o sem pé nem cabeça, tá? E aí eu te falo onde estão as cabeças pra gente poder encaixá-las. Miguel, então assistência social pode ser considerada uma paráfrase desse tema. Sim, Miguel, se você trabalhar bem a assistência social, ela pode ser considerada uma paráfrase para o tema, tá? Você só precisa deixar isso bem claro, que nós estamos falando de assistências sociais governamental no que se refere à transferência de renda, tá? Como que você vai fazer isso? Seus argumentos, falas, jeitos e andados dentro do seu texto. Tem o mesmo problema que a Madalena. Quando vi que era economia, já desanimei. A gente desanima quando fala de economia por ser no Brasil, né? Mas calma, ô João, a gente vai conseguir melhorar isso daí. RVF, Kenza, repete o que falou por último, por favor. Ai, meu Deus, eu falei tantas coisas por último. Me fala o que você entendeu por último, porque aí eu consigo repetir. Eu falei muito, meu Deus. Me fala o que você ouviu por último quando caiu a internet, que aí eu repito, tá? Pabline, Glaze, o filme O Poço é uma boa AC para o eixo economia? Se sim, como você aconselha usar? Sim, Pabline, tá? O filme O Poço, ele é sim uma boa OAC, tá? Você vai usar o filme O Poço, porque eu não vi o filme ainda, mas o que a sinopse dele fala? Que todas as vezes, né? Todas as vezes. Lá no filme, eles, estão num poço, e esse poço, ele tem o quê? Camadas onde a comida era jogada e era descendo, né? Vai descendo e vai mandando comida, né? E aí quem tava lá na base, por último do poço, não conseguia comer. Não tinha o que comer, não conseguia, né? E aí, até tem um trecho que fala assim, você é lá de cima, aqui fala pro pessoal lá de cima economizar mais, porque o que tá chegando aqui não está dando pra todo mundo, é pouco. E aí, o que o outro fala,
fala isso não, sabe por quê? Eles vão considerar que é um pensamento aí meio tipo esquerdista e tal. Eles não estão nem aí pra isso, não. Esse tema, por exemplo, da questão das ações afirmativas e a transferência de renda, encaixaria o filme O Poço tranquilamente. Por quê? Metaforicamente, a nossa sociedade ela é dividida em camadas como o poço. E quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de economia, distribuição de rendas, quando a gente fala de salário, o Brasil ele está em o quê? Em camadas, certo? Então a gente tem uma classe econômica que tem todo um domínio, que segura, que guarda aquele dinheiro, e aí ele vai pingando aos poucos, ele vai rajando, né? E aí é tipo um rio. Ele começa lá na nascente, ele vem forte, ele vai descendo até chegar em algumas cidades igual a minha, que o rio tem o quê? Só cocô. Ou seja, o poço, ele mostra claramente que para algumas camadas sociais o que sobra é só o resto, é só o lixo, sabe? O que não é o suficiente. Então a gente tem várias pessoas que trabalham, nós temos várias pessoas que estão passando fome nesse momento de crise. Nós temos as pessoas que vêm da favela, dos aglomerados, né? Que nós não podemos usar mais o termo favela. Ele foi considerado um termo pejorativo, então a gente fala aglomerados ou comunidades. Essas pessoas, elas trabalhavam no sinal, elas trabalhavam nas praias, elas trabalhavam ali no dia a dia. Então, o que elas ganhavam durante a semana era para pagar o que precisava durante a semana. É o pouco, é a última camada lá do poço, tá? Então, Pablino, você tanto pode vir citando ele na introdução, para fazer uma alusão, uma contextualização e fazer o gancho dele de novo lá uma vez no terceiro parágrafo e puxar na sua introdução, como ele pode ser também fato exemplo do seu processo argumentativo, tá? Deixa eu subir aqui porque desceu. Madalena, sim, eu acho até, Pabline, que a Madá, na penúltima monitoria dela, falou sobre a questão do filme O Poço. Então, lá no YouTube e no grupo de atualidades tem o link dela explicando direitinho como encaixa, tá? Se você não conseguir encontrar, pode falar pra nós, pode me pedir ou pedir ao Ricardo, que a gente manda novamente pra você. Madá, vou te fazer uma solicitação aqui. Me manda no WhatsApp todo o material que você já elaborou para as monitorias, que eu vou anexar eles lá no tópico de redação do site. Porque aí as pessoas conseguem ter acesso neles também. Tá? Então você já pegou o assunto aqui de nada, desculpa por não lembrar, porque falei muita coisa, tá vendo? Madalena, porque ele fala dessa desigualdade de renda e de oportunidades. Miguel, ferrou então, Gleise, vai depender do meu andado no texto. Podemos dizer que eu estou com as duas pernas quebradas. Ainda bem, Miguel, que a medicina hoje ela é avançada. Tem parafuso e tem gesso. Você vai ficar com a perna assim um pouquinho torta igual a do Marcelino? Vai ficar com a perna um pouquinho torta igual a do Marcelino. Mas não tem problema não, que o negócio sai, entendeu? Hoje, ó, a perninha torta do Marcelino é a perna mais forte que ele tem. Então, se você tá com as pernas quebradas para esse eixo, até no final dos temas que a gente tem para trabalhar, o eixo que seria a sua dificuldade, ele vai sair um pouquinho torto, igual a perninha do Marcelino, mas vai sair forte igual a perninha do Marcelino também. Porque se cair no Enem, você já trabalhou com ele, então você já sabe o que fazer. Davi, dependendo do tema no eixo econômico, até o Batman entra como uma cebola. Sim, Davi, sim. Entra mesmo, tá? Dependendo do tema, gente, olha pra vocês verem, o que eu falo com vocês. Nossa, Davi, muito obrigado por essa luz, tá? O que eu falo com vocês? O repertório sociocultural é tudo que você vivencia. Então, o que dá pra me entender? Que o Davi, ele tem uma grande parte da vida dele ali dedicada a DC, dedicada ao Batman, dedicada à Marvel, dedicada aos quadrinhos. E aí, o que o Davi conseguiu fazer agora? Pegar a situação de vida do Batman, a questão da estrutura da divisão de Gotham, porque quando a gente pensa em Batman, a gente pensa em Gotham, a gente vê que Gotham é uma cidade, muito estranha. A gente tem o Batman ali, né?
que tem uma alta concentração. Inclusive, um dos nomes da Helena, se ela fosse menininho, seria tipo Bruce Wayne, né? Aí depois já virou uma putaria, porque a gente pensou em colocar Antônio Kakaroto. Eu acho que foi nesse momento que Deus pegou e falou, vamos mandar uma menina, porque pelo menos a analogia de filme e livro que eles pensaram para o nome da menina é um negócio bonitinho. Né? Vamos fechar esse parêntese aí. Mas quando a gente pensa lá na camada social de Gotham, a gente vê que o Bruce, ele tem o domínio de uma grande quantidade de dinheiro, e aí a gente tem, né, vai descendo as camadas ali, os cantinhos de Gotham, os fossos, os poços de pessoas que ralam, mas a distribuição, a transferência de renda é desigual, tá? Bem pensado, Davi, gostei. Inclusive, ó, meu livrinho do Batman aqui atrás. Miguel, quando eu não sei o responsável por essa assistência social, o que eu coloco? Miguel, quando nós falamos desse tipo de assistência social, o responsável é o próprio governo, tá? Se você pega a Constituição e se você pega os direitos humanos, tá? Tem um artigo que fala o seguinte, ó, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Aí, sabe a palavrinha dignidade? A gente destaca ela, né? Com a sua cor de canetinha mais bonitinha. Porque em dignidade, a gente pode dizer que está encaixada essa questão da economia. Quando eu falo de dignidade e direitos iguais, o que seria a pessoa viver uma vida digna? Ter uma vida digna é você conseguir receber um salário, né, que dê para você pagar o seu aluguel, comprar o seu alimento e gozar de todos os direitos que a Constituição te dá, que é saúde, educação, lazer, ok? Esporte, e o meio ambiente equilibrado. Por que eu tô colocando esses 5 pontos? Ô Gleice, isso não é obrigação do governo? Sim, é obrigação do governo. Da mesma forma que dar uma vida digna para todo cidadão, ou permitir que o cidadão goze de uma vida digna, é obrigação do governo. Então, Miguel, quem é o principal responsável por essa assistência social? Sou eu? É você? É o Ricardo? É a Tutores? Não necessariamente, tá? Porque por uma questão ética e moral, nós deveríamos compadecer dessas pessoas que não têm condição, né? Mas o responsável de tudo isso é o governo. Tanto que, gente, pelo amor de Deus, se alguém tiver com um pensamento idiota de politicagem besta, né? De que, o fulaninho tá dando 600 reais. Ai, você fica lambendo o saco que beleza do outro fulaninho, você não pode receber os 600 reais. Recuse. Não é isso. Deixa de ser trouxa. Os 600 reais que você vai receber, que essas pessoas estão recebendo, nada mais é do que uma assistência governamental, uma transferência governamental, simplesmente porque você paga impostos e altos impostos, diga-se de passagem. Este momento que você está me escutando falar igual uma baritaca às 7 horas da manhã, com a remelinha no cantinho do seu olho, parecendo que alguém derramou areia dentro dele, você está pagando imposto. Então, você está pagando imposto para me ouvir e eu estou pagando imposto para poder falar para você. E o Ricardo vai pagar imposto para me pagar. Então, entendeu que tudo que a gente faz automaticamente gera uma margem de lucro para o governo. A gente faz com que o governo tenha um giro econômico. E qual que é a obrigação do governo? Como a gente dá para ele, ele tem que dar um pouquinho, ele precisa retornar, não um pouquinho, deveria ser um poucão, do que ele está dando para nós. Através de quê? Projetos de transferência de renda para as pessoas que não têm condição de se manter com o salário mínimo ou que elas ganham por semana nos seus trabalhos informais, através de uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade, de vias, né, de trânsito de qualidade, do meio ambiente também e opções de lazer. Então, tudo isso são formas de transferências de renda que o governo passa para nós. Só que neste tema em específico, nós estamos falando dos projetos do governo, onde ele devolve o dinheiro, o imposto para as pessoas, tá? Aquela musiquinha um dos primeiros memes que saiu da internet, né? Que uma mãe tá lá indignada que o valor do Bolsa Família são 300 reais.
e que R$ 300 não dá pra comprar uma calça pra uma menina de 16 anos, porque uma calça pra uma adolescente de mais de 16 anos são mais de R$ 300. São mais de R$ 300, são mais de R$ 300. Uma calça pra uma adolescente de 16 anos são mais de R$ 300. Tô com mais de 8 anos de Bolsa Família e não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha. O que é isso? Transferência de renda, tá? Quem que é o responsável? Governo, ok? Governo, tá? Esquece figura, nome dos governantes. Pensa na esfera governamental. O executivo, o legislativo, o judiciário e a União. Essa pirâmide, estas pessoas são as responsáveis pela criação dos projetos de transferência de renda, tá? Madá, quem tem sempre quer mais. Somos individualistas, não pensamos nos outros. E usando essa fala da Madá, de que nós somos individualistas e não pensamos nos outros, para quem quer trabalhar com filosofia e sociologia, nós conseguimos colocar como repertório cultural, como argumento, a questão do individualismo também. Lá no individualismo de Bauman, lá no individualismo do Durkheim, tá? Porque ações individualistas nos levam a crer que não há a necessidade de programas que trabalhem tanto com ações afirmativas como programas que trabalhem com a transferência de renda, tá? Isso é uma realidade, gente. É uma realidade. Há um tempo atrás, o que as pessoas falaram? Tem que acabar com essa Bolsa Família. Tem que acabar com esse negócio de dar dinheiro para os outros. Você não dá o peixe para as pessoas. Você ensina as pessoas a pescar. Este é um exemplo de fala individualista. Este é um exemplo de pessoas que não concordam com a transferência de renda na sociedade. Por isso você pode usar Bauman, por isso você pode usar Descartes. E por isso... Descartes não, Durkheim. Falei besteira. O que às 7 horas da manhã faz? Por isso você pode usar o meu xodó, o meu neném, o meu bebê. Ian, tô amando ler os seus textos, tá? José Saramago. E José Saramago tem outras obras, além de Ensaio sobre a Cegueira, que trabalha com estas questões, esses problemas que nós temos no eixo econômico, ok? Claro, mando sim. Pablini não tem problema. Não, que ó, tipo, inclusive não... Provavelmente deve ter mais pessoas que não assistiram a monitoria da Madá. Então, isso que você fez, na verdade, foi uma ajuda para quem não conseguiu acompanhar. Da mesma forma que provavelmente tem gente que não assistiu e não vai conseguir assistir a minha aula aqui. Por isso que eu pedi o material para Madá, porque aí a gente coloca lá no site e o site todo mundo tem acesso. Gente, que vocês estão rindo, não sei de quê. Núbia, Gleice, melhor pessoa. É por causa do meme da calça. Gente, eu adoro esse meme. Se eu contar pra vocês que eu canto essa música pra Helena dormir, vocês vão me achar a pior mãe do mundo. Davi, eixo político, Davi, meu Deus, o que tá acontecendo com você, menino? De onde você tá tirando essas OACs? Sim, encaixa muito. Sim. O lado negro da força, né? Miguel, o nome do meu filho vai ser Gotham. Ah, gente, vocês estão rindo do nome, né? Que a Helena ia receber. Pois é, ia ser isso mesmo, gente, tadinho. Aí Deus falou, não, menina, porque pelo menos não vai sacanear. Ah, mas quando a gente for adotar, se a gente conseguir adotar um recém-nascido e for menino, não. Eles vão tomar a guarda, eu não posso fazer isso. Ana Letícia, Gleice, então na redação dessa semana é só dizer se concorda ou não com a assistência social do governo? Ô, Letícia, é uma das partes, tá? Nós vamos passar para a segunda parte, que é a ação afirmativa, que eu vou te explicar o que uma tem relação com a outra. Saudades também, gente. Nossa, pegar meu carro, dirigir, ir pra cidade ter aula presencial. Você sabe que eu tô com saudade até do Ricardo interrompendo a minha aula? Ô, Gleice, olha isso aqui pra mim. Tô com saudade mesmo. Posso colocar o poder executivo? Pode, Miguel, não tem problema, tá? Gente, ó,
Nossa, já se passaram 1 hora da aula e a gente só tá falando ainda da parte das ações da transferência de renda. Eu vou trocar aqui agora, tá? Vou voltar para o segundo ponto. Nós vamos falar das ações afirmativas e eu já volto com o comentário fechado. Pera aí.